Olá pessoal, mais uma vez vindo aqui para falar com vocês de música e hoje a gente vai dar continuidade naquele nosso assunto sobre os semitons e os sustenidos e os bemóis. Vamos lá para a nossa aula de hoje? Bom pessoal, como eu tinha falado na nossa aula passada, a gente tem os acidentes sustenido e bemol e eles têm a função de aumentar meio tom, no caso do sustenido, e de diminuir meio tom, no caso do bemol, certo? Então, a partir de agora, a gente vai aprender qual é a ordem desses acidentes na nossa clave, né? Na nossa pauta, ali na partitura. Quando a gente pega uma partitura, a gente sempre tem, às vezes, alguns acidentes ali. E aí, é importante que a gente saiba que quando a gente tem acidentes sustenidos na nossa clave, a gente somente vai ter ali na clave os sustenidos. Ok? Nunca a gente vai encontrar misturado sustenido com bemol na clave. E é importante a gente saber também que essas notas ali seguem uma regrinha, elas têm uma ordem, ok? Então vamos anotar essa ordem aí para a gente decorar, porque é bem facinho. Então, primeiro vamos falar dos sustenidos, ok? Quando a gente tem a nossa escala maior, né, natural, que é a escala de Dó, que a gente já conhece, a gente tem as 7 notas ali, né? O Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá e o Si. Então, todas essas 7 notas vão estar organizadas agora numa nova ordem, né? Ali na clave quando elas aparecerem nesses acidentes. Então, a ordem dos sustenidos é: a primeira nota sustenida que a gente vai ver na clave é a nota Fá sustenido. Depois a nota Dó sustenido. Depois a nota Sol sustenido. Depois a nota Lá sustenido. Depois a nota Mi e depois a nota Si. Ok? Então, se a gente contar esses sustenidos, a gente vai ter essas 7 notas que a gente encontra na nossa escala maior natural. Só que nessa nova ordem dos sustenidos, eles vão sempre estar organizados nessa ordem. Então, relembrando, Fá sustenido, Dó, Sol sustenido, Ré, Lá, Mi e Si, ok? Então é essa a nossa ordem dos sustenidos. Então, professor, se eu tenho 2 sustenidos na clave, quais que são? Os 2 primeiros, o Fá e o Dó. E se eu tenho 3? São os 3 primeiros dessa ordem, Fá, Dó e Sol. E assim sucessivamente. A gente nunca vai ter nessa clave, nessa armadura de clave, o Fá, o Dó e o Si, né? A gente sempre vai, a música, ela sempre vai respeitar a ordem dos sustenidos e também dos bemóis. E aí a gente passa agora para falar dos bemóis, da ordem dos bemóis. Já que aprendemos a ordem dos sustenidos, agora fica muito fácil a gente saber a ordem dos bemóis. Por quê? Porque a ordem dos bemóis é o contrário da do sustenido. Então, se a gente lembrar da ordem dos sustenidos, né? Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si, a ordem dos bemóis é ao contrário. Então, a gente começa do Si. Então, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó e Fá, ok? E assim, do mesmo jeito que essas notas sustenidas apareceram ali respeitando essa ordem na armadura de clave, os bemóis também vão respeitar essa ordem. Então, se eu tenho um bemol só nessa clave, qual é? É o Si, porque é o primeiro dessa ordem. E se eu tenho 3? São os 3 primeiros, o Si, Mi e Lá. E se eu tenho 2? Si e o Mi. Assim como eu tinha falado sobre os sustenidos, os bemóis também vão respeitar sempre a sua ordem, ok? Então, fica aí uma dica. A ordem dos bemóis é o contrário da ordem dos sustenidos. Então, vamos lembrar os dois? A ordem dos sustenidos, então. Fá sustenido, Dó sustenido, Sol sustenido, Ré sustenido, Lá sustenido, Mi sustenido e Si sustenido. E aí a gente fala da ordem dos bemóis, que é o contrário dessa. Começando pela nota Si, então. Então a ordem dos bemóis fica Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol, Sol bemol, Dó bemol e Fá bemol. Ok? Então é muito simples
a gente consegue decorar facinho essa ordem. E aí é legal a gente treinar Fá, Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si, Mi, Lá, Ré, Sol, Dó, Fá, né? Com um joguinho aí de sílabas para a gente sempre decorar e relembrar essas ordens, porque é importante, de novo, né? Gosto de relembrar as coisas importantes. Então, relembrando, é importante saber essa ordem, porque sempre que a gente ver sustenidos ou bemóis nas claves, nas armaduras de clave, elas vão respeitar essa ordem, ok? E aí a gente sabe qual acidente a gente vai ter na música, beleza? Tem mais dois acidentes que eu não falei aqui, mas que são também uma grafia musical usada em algumas peças, em algumas obras, né? E esses dois símbolos são o dobrado sustenido, que ele vai estar parecido com um X acompanhando a nota, e o dobrado bemol, que ele vai ser dois Bzinhos, que seriam aquele símbolo do bemol, então vai ser dois Bzinhos simbolizando um dobrado bemol. Bom, professor, mas como funciona isso? Bom, lembra da aula do semitom? Então é o seguinte, para a gente falar do dobrado sustenido e do dobrado bemol, é importante que a gente relembre o conceito dos semitons. Lembra que o sustenido, ele aumenta um semitom, a nota? Então, ok. Então, quando eu tenho um dobrado sustenido, ele vai aumentar dois semitons, ou seja, um tom, certo? Então fica aí um exemplo da nota Sol. Eu vou fazer o Sol, depois eu vou tocar o Sol sustenido e depois a nota Lá, que na verdade a gente vai chamar ela de Sol dobrado sustenido, ok? Lembrando que esse símbolo é um xizinho a nota. Então, se eu tiver um Sol com um X do lado, a gente sabe que esse símbolo é o dobrado sustenido, ok? E aí a gente vai tocar essa nota que a gente conhece como Lá, e depois eu falo por quê. Ouve aí como que ficaria então essa passagem do Sol natural, depois o Sol sustenido e o Sol dobrado sustenido. Viram só como que fica isso? E aí a gente tem, depois do dobrado sustenido, o outro símbolo que eu falei, que é o dobrado bemol, que ele adiciona, na verdade, ele diminui, né? Porque lembra do conceito do semitom e o que o bemol faz com a nota? O bemol diminui um semitom da nota. Então, no caso do dobrado bemol, ele vai diminuir dois semitons, abaixando assim a nota um tom abaixo. Então a nota Sol, no caso, ela vai se transformar na nota Fá, porém com o nome ainda de Sol dobrado bemol. Parece meio complexo, né? Meio confuso, mas ouçam aí como que fica essa passagem do Sol, Sol bemol e o Sol dobrado bemol. Espero que vocês tenham conseguido sacar aí essa mudança dos meio tom, né, dos semitons, e aí entendido esse conceito do dobrado sustenido e do dobrado bemol. E aí, já que a gente viu uma coisa interessante, né, o sol se transformou no Lá, porém é o Sol dobrado sustenido, e o Sol se transformou no Fá, porém é o Sol dobrado bemol. Aí a gente começa a falar de um outro assunto que é enarmonia. E aí no próxima aula eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, e aí a gente vai entender e dar continuidade ainda nesse assunto dos semitons, que é muito importante, e a gente consegue fazer esse link aí dessas informações para não ficar uma coisa muito bagunçada, ok? Eu espero que vocês estejam acompanhando as aulas aí e aproveitando para ficar atentos às informações. Pegue o caderninho, vai anotando aquilo que tem dúvida, que sempre nas nossas aulas a gente pode tirar essas dúvidas online pelas nossas reuniões que estão sendo feitas semanalmente, ok? Então é isso. Obrigado, até a próxima aula.